Bom, com certeza você já viu algum desses vídeos falando sobre como é trabalhar em um supermercado ou até mesmo em um call center. E hoje eu vou falar aqui para vocês um pouco da minha história, como que foi a minha experiência trabalhando não em um supermercado, mas em um call center. Cláudia, tá me ouvindo, senhora Cláudia? Boa pra nós. Kaique na voz aqui falando com a senhora, certo? Aqui tá o seguinte, senhora Cláudia. Que a senhora não tá pagando suas contas em dia aqui, eu tenho que tá vindo cobrar a senhora aqui na caminhada. O que tá acontecendo com a senhora aí que a senhora não tá conseguindo pagar suas contas aí, mano? E eu quero trazer aqui para vocês um pouco da minha visão e das minhas escolhas, para que vocês tomem escolhas melhores ou até mesmo se baseiem nas minhas para conseguir alguma coisa melhor. Você entendeu, velho? Então, seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal, aqui é o Homem de Lata. E bom, pessoal, eu fiquei um tempo sem vídeo. Desculpe! Eu tava meio doente, peguei uma dengue maldita depois, nossa, curei, demorei a me curar, mas estamos aí de novo gravando aqui pra vocês, vamos continuar o nosso querido trabalho aqui. Então, galera, hoje eu separei aqui um assunto pra falar pra vocês, eu venho visto muitos vídeos aí no YouTube sobre como é trabalhar no mercado, falando ali todos os pontos negativos e ruins de se trabalhar ali no supermercado. Isso me gerou uma vontade de estar trazendo aqui um vídeo, de estar falando aqui com vocês. Bom, mesmo que eu não tenha trabalhado literalmente em um supermercado, né? Glória a Deus, glória a Deus. Eu trabalhei bastante como telemarketing. E eu acho que dá também para passar uma visão para vocês de como que é. Eu fiquei 3 anos trabalhando tipo de telemarketing e eu cheguei a alcançar um emprego legal. Eu tinha um salário bom, né? Ganhava ali mais de 3.000 reais, isso em outra empresa. E eu vou contar aqui como que foi um pouco da minha trajetória aqui para vocês, tá bom, pessoal? Bom, basicamente eu iniciei minha vida de trabalho, né? Digamos, minha vida assim corporativa, eu tinha ali por volta dos meus 16, 17 anos. Nessa experiência de trabalho que eu tive, pessoal, eu era basicamente, trabalhei ali para uma construtora, aonde eu era responsável, eu era basicamente um recepcionista ali da construtora. E aí eu fui menor aprendiz. E esse foi basicamente tipo uma primeira história de trabalho que eu tive. Eu ganhava meus incríveis 456 reais lá por volta de 2019, ou seja, era uma bosta. Mas foi a minha experiência de trabalho, né? Não sei, talvez a de vocês podem ser melhor, a primeira. Eu vou falar aqui, pessoal, só das experiências de carteira, porque eu já trabalhei de muito, eu já fiz muita coisa, eu já vendi doce, eu já vendi bebida, então, tipo assim, eu vou contar aqui um pouco das minhas experiências de carteira assinada, tá bom? Beleza, fui, trabalhei, eu tinha 16, 17 anos, trabalhei na construtora, inclusive é uma construtora do Arcon aqui da minha cidade, eu moro na cidade de Uberlândia, e depois eu fui trabalhar no call center aqui na minha cidade. Tipo assim, aqui é muito daquilo de quando você faz 18 anos, ou você vai pro call center ou você é contratado pelo quartel. E como tava na pandemia, quando eu fiz 18 anos, então acabou que eu não conseguia tá entrando no quartel, até porque, tipo, não tinha vaga. E eu queria ter entrado. Eu acho legal, tipo, pô, não acho legal ficar capinando, né, mano? Mas eu era perto da minha casa, então, tipo, seria legal pra mim. Isso eu já tava ali com os meus 18 anos. E bom, galera, a gente sempre tem um sonho que a gente quer seguir. Eu mesmo queria ser youtuber, sabe? Porém, naquela época eu não tinha um PC, eu não tinha condições de estar fazendo isso. Eu até tinha, mas, tipo, era muito mais difícil. Naquele tempo as peças de hardware ainda estavam muito cara. Pô, quem que não queria ter? Hoje eu posso ter aqui o meu computador gamer, sabe? Eu tenho aqui, eu montei recentemente, eu posso até fazer um vídeo depois mostrando pra vocês. Eu montei um Xeon 2680 V4, vou deixar as configurações aí pra quem quiser ver. Com water cooler, com a fonte. Mas isso eu já consegui um pouco depois de mais velho, né, pessoal? E basicamente nessa época, e essa época que eu tô falando pra vocês ali de 2019, foi um tempo depois eu sempre tentei, tipo, ter algum conteúdo na internet, sempre tentei trabalhar com isso, sabe, pessoal? E aí, pô, antigamente era muito difícil, né? Eu pegava ali meu PC ali, 1 GB de RAM, como que eu criava conteúdo com 1 GB de RAM? Era só tutorial. Essa porcaria não conseguiu rodar nenhum jogo 2D levinho, né? Né, Pitinho? Não conseguiu rodar nenhum jogo 2D leve, bicho. Ficou travando, bicho. Não, tá na porrada.
E eu sempre quis, né, trabalhar com isso e tal, e eu via, tipo, ficava vendo o vídeo da galera e eu ficava pensando, nossa, mano, será que eu vou conseguir e tal? E aí, galera, eu comecei a mexer com moto, isso eu tinha lá por volta dos meus 16, 17 anos. E aí eu fiquei fazendo entrega, eu nem era habilitado, nossa, eu tive, tipo, vários acidentes, mano, eu tive 6 acidentes de moto, um traumatismo craniano, graças a Deus, tipo, eu não tive sequela, não tive nada, mas, né, tipo, foi experiências que eu tive, e aí eu tive muitas motos, aí depois eu tive carro, e tipo, isso, galera, eu tinha acabado de ficar de maior, e tudo, tipo, as motos eu usava pra trabalhar, tal, e aí carro, quando eu tive o carro, galera, eu tava na faculdade, eu tava fazendo análise de desenvolvimento de sistema, hoje em dia eu tranquei, e, mano, carro e faculdade, eu falo pra vocês, mano, não combina, mano, eu tive um carro, eu zoei muito, mano, eu zoei muito, vocês não estão ligados, eu tive um golzinho G2 vermelho, bolinha, mas, isso daí me custou um tempo, né, me custou ali basicamente, digamos que 1 ano da minha vida. Mas voltando, pessoal, lá pra questão do trabalho, tipo, eu fui, né, trabalhei na construtora, falei pra vocês, aí eu saí da construtora, porque acabou o contrato. Aí foi quando eu entrei no call center, e aí começa toda a minha história de call center. Bom, era por volta ali de 2020, eu acho. Tava começando a pandemia, eu lembro que nessa época no call center a gente ia embora de van. Eles pagavam a van pra gente ir embora todo dia. E aí era aquilo, né, pessoal? Eu nunca tinha tido aquela experiência de trabalhar em um call center, então pra mim era muito novo. Então, basicamente naquela época eu atendia pra Claro. Até hoje, tipo assim, hoje eu trabalho no call center, mas eu vou explicar pra vocês como que eu decidi, por que eu decidi voltar pro call center. Hoje eu trabalho pra Claro, mas antigamente eu também trabalhava pra Claro. Só que naquela época de 2020, 2021, eu era da parte de suporte ali do Claro Móvel. Era uma bosta. Nossa, era horrível. Eu atendia, tipo, muita gente e era chat. Então eu falava com, tipo, 3 pessoas de uma vez só. Então eu falava, tipo, com 3 pessoas de uma vez, 4. Tudo querendo cancelar e eu tinha que reter elas. Mas e aí, galera, não sei por vocês, mas eu não tinha tido até então essa experiência de falar com o público e tal, e foi horrível naquela época, nossa, foi horrível, porque tipo, a gente trabalhava aqui no shopping da minha cidade, sabe, e aí, putz, mano, era cancelamento, ninguém quer ficar lá retendo cliente que quer cancelar, se ele quer cancelar, você sabe por que ele quer cancelar e você tem incentivo a ele, mas enfim, era o trabalho. E aí, galera, eu fiquei um bom tempo lá nessa função, eu fiquei 1 ano nessa função, onde eu decidi mudar. Eu já não gostava mais, e aí eu mudei, eu comecei a trabalhar com vendas. Aí também pra Claro, né, eu pedi um remanejamento para outro local ali da empresa, e ali eu fui pra parte de vendas, onde eu vendia TV e internet pra prospect, basicamente clientes que vinham ali de outras empresas, clientes novos. Aí, pessoal, foi onde eu fiquei 1 ano, né, trabalhando na parte do prospect, vendendo ali internet, residencial e plano também de celular. E bom, galera, call center vai ser muito daquilo, tipo assim, você entra, você não precisa ter experiência, eu vou até falar aqui pra vocês um pouco mais pra frente como que eu reentrei no call center, mas basicamente ali eles te ensinam sobre como você vai conversar ali com o cliente, o que você vai fazer no seu local de trabalho, você tem ali a fase do treinamento e depois você vai ali pro front, que seria o atendimento. Na Claro, tipo, naquela época, eu não tive uma experiência ruim, assim, totalmente ruim, falando assim pra vocês. Por quê? Bom, eu aprendi a falar com as pessoas, então eu era muito travado, eu tinha muita vergonha, e naquele primeiro emprego ali, quando eu tinha meus ali 19 anos, eu comecei a fazer esse destrave, então, tipo assim, eu comecei a ter um vocabulário melhor, eu aprendi o que era, tipo, eu aprendi o que era o meio de trabalho corporativo, vocês conseguem entender? E tipo, tá que era um call center, mas galera, tem coisas que vocês precisam ter a experiência para aprender, tem coisas que a gente precisa aprender, e pode ser num call center, pode ser num supermercado, pode ser em qualquer lugar que, se você tentar extrair um mínimo de coisa boa, você vai tirar alguma coisa daquilo dali pra você. Nem que seja pra você nunca mais voltar naquele lugar. E bom, eu não tinha essa maturidade naquela época, porém, né, inconscientemente eu absorvi o que era bom e
deixei passar ali o que era ruim, o que era negativo. Bom, fiquei 1 ano nessa vaga de emprego, nesse cargo, e aí eu pedi conta. Não tava gostando mais, não tava legal, naquele momento parou de fazer sentido pra mim, e aí eu fui pra outro call center. Eu não consegui sair do call center. Mas nesse outro call center eu já não atendia mais. O meu trabalho era basicamente, eu trabalhei pro Bradesco nesse outro call center, onde eu regulei sinistro, ou seja, eu era o cara que regulava e pagava o seguro de vida das pessoas. Então eu pagava seguro referente à morte natural e morte acidental. Basicamente é a mesma coisa que eu volto a falar aqui pra vocês. Um ambiente, galera, é ambiente de produção. Então, tipo assim, é mulher que trai marido, é mulher que dá em cima de você, é essa zona toda. É a supervisora que pega funcionário. Então, tipo assim, esse é basicamente o call center, digamos. E nessa outra empresa não era diferente, galera. Porém, eu já não atendia mais clientes, eu trabalhava ali apenas regulando o seguro de vida, eu era back-office, um nível 2 ali, né? Porque eu já tinha a experiência do outro trabalho, mas era foda, galera. Eu cuidava de seguro de vida, então, tipo assim, imagina, você foi lá e sei lá, você bateu o carro e morreu. E ali eu tinha as fotos da sua autópsia, da sua necrópsia ali, o laudo do IML, falando a forma que você morreu. Eu tinha um laudo da necrópsia e basicamente eu tinha o seu seguro. E eu olhava ali, via se você pagava, via a forma que você morreu, ia lá e realizava ali o pagamento pra você do seguro de vida. Bom, naquele emprego que eu falei pra vocês do call center, que eu vendia TV e internet, lá eu trabalhava 6 horas. 6 horas e meia por dia, de segunda a sábado, escala 6x1. Nesse trabalho, ele já foi escala 5x2. Eu entrava 8 horas da manhã, saía 4 horas da tarde, porém, era ali de segunda a sexta-feira. E por que eu saí desse emprego? Bom, foi bem na época que eu comprei o carro. Então eu comprei o carro, fiquei ali 6 meses indo trabalhar de carro e, putz, tinha ali 20 anos ali, né? Tava como? De golzinho, 20 anos, lindo na fita, pegava altas minas. Nossa, galera, vocês não tá ligado o que é ter um carro. O que vocês não faz quando vocês têm um carro, mano? Vocês não tá ligado, pegava mulher demais. Beleza, mas só que tinha um problema. Eu trabalhava com morto. E aí, galera, é um ponto. Cara, trabalhar com morto, você atura, mas você não atura muito tempo. Porque, mano, você chega lá 8 horas da manhã, você abre a tela, fulano caiu do prédio de sei lá quantos andar. A mulher acha que eles pulou, a polícia acha que ela matou, tá ligado? Você olha aquele trem e fala, meu, o que eu tô fazendo? Mas enfim, beleza. Não se abale, não se acanhe, não se acanhe. Fiquei 1 ano trabalhando pro Bradesco, Vida Previdência, regulando seguro de vida, mexendo com morto. Até que eu cansei. Falei, ok, tô de boa, vou sair disso daqui. Pedi conta. Eu nunca fui mandado embora, galera, eu sempre pedi conta. E aí foi aonde eu entrei, tipo assim, no meu melhor trabalho que eu poderia imaginar. Eu entrei para uma empresa, nessa época, que se chamava Martins, exatamente. Essa empresa que eu tô deixando aí na tela para vocês. É basicamente, galera, o maior atacado do Brasil. Eu falo de distribuição de alimentos. A empresa é zica. A empresa é zica. Os caras é foda, mano. E eu entrei na nata. Eu entrei, tipo assim, ali no núcleo da empresa ali, ó, no top. E, mano, a empresa era zica, mano. Era zica. Eu tinha a mesa de sinuca. Lá era um banco também. Lá também tem um banco. Então, tipo assim, eu tinha mesa de sinuca no almoço, mesa de poker, videogame. Tipo, eu trabalhava em escritório. Tinha um salário bom. Ganhava ali mais de 3 mil reais durante um tempo. Então, tipo assim, eu entrei nessa empresa e, galera, imagina, você tava ganhando ali R$1.500 no call center, você entra num trabalho onde de carteira ali é uns 2,5 e você ainda tinha uma comissãozinha. Então, eu deitava. Não, nessa época eu falei, consegui, nunca mais vou sair dessa empresa. E aí foi, galera, aí foi. Aí eu fiquei lá nessa empresa, passou 1 mês, 2 meses, e, galera, tipo assim, lá o meu trabalho, eu era especialista em adquirência, então ali eu era do setor de renegociação, porém eu mexia com adquirência, questão de cartão de crédito, sistema de pagamento. Eu sou grato porque eu aprendi muito lá dentro. Aprendi referente a isso também, referente ao âmbito corporativo também, aprendi bastante, porque sim, era uma empresa de magnata. Você chegava lá, tipo, de manhã cedo lá, chegava o
o seu fulano, sei lá quem, estacionava a Ferrari dele lá na entrada da empresa, estacionava a Porsche dele lá, tá ligado? Ou seja, era empresa de magnata, galera. E é uma empresa que fatura ali 6, 7 bi no ano. E eu como? Nem acabada a faculdade não tinha. Chegava lá, pá, e pra mim, tipo, aquilo ali foi uma conquista muito grande, porque eu pensava, pô, nem acabei a faculdade, tô conseguindo um emprego aqui melhor do que muita galera aí do Brasa, tá ligado? Aí do Bostil. Aprendi muito, conheci muita gente legal, assim como eu conheci muita gente ruim. E galera, eu entrava na empresa 8 horas da manhã e saía da empresa 6 horas da tarde. E era de segunda a sexta. E aí você pode pensar, mas você tem ali o fim de semana, você pode fazer alguma coisa, mas não é a mesma coisa. Chegava no fim de semana, tropa, exausto, acabado, arrebentado, não aguentava fazer nada. Porque, tipo, o que era meu trabalho? Bom, pessoal, aí a gente tinha gente que queria sair da empresa e o meu trabalho era negociar com ele, né? Entender porque que ele queria sair da empresa e não deixar de sair da empresa. E, tipo assim, como eu falei pra vocês, aí eu já trabalhava no atacado. Porém, eu trabalhava num setor que era o setor da tecnologia, era uma vertente, onde a gente vendia o TEF. O TEF é o sistema de pagamento, onde passa ali sua venda no cartão. E aí, galera, na minha empresa era o seguinte, imagina eu ali, eu era o cara, eu era consultor, nessa empresa a gente não era chamado assim de atendente, mesmo que a gente atendia, né, a gente tinha ali um notebook e tal, eu era um consultor, chegava 8, saía às 6, tinha 2 horas de almoço e 1h30 ali de pausa. Galera, acima de mim teve um período que eu tive líder e um período que eu não tive líder. Acima de mim tinha a minha líder. Aí acima da minha líder tinha o supervisor, que já tava lá basicamente uns 10 anos. Acima da supervisão tinha a coordenação, que já tava ali basicamente uns 25 anos. Acima da coordenação tinha a gerência, que tava ali há uns 40 anos, galera. E acima da gerência era o diretor da empresa. E o diretor da empresa, ele é até irmão de um político aqui da cidade, pra vocês verem. Ou seja, eu tava ali na nata, galera. Eu tava na nata. Fiz muito contato bom ali, entendeu? Mas vocês conseguem ver o quanto a minha curva de crescimento seria demorada, visto que eu teria ali o meu espaço de liderança ali dentro pra mim escalar dentro dessa empresa. E também, acima disso, galera, esquece, não é menos de 10 anos para pegar ali uma supervisão, ou seja, quando algum caso meu dava algum piti, dava alguma treta, acontecia alguma coisa, eu respondia, galera, pra gerência, junto com coordenação. Então, tipo assim, era um trabalho pica ali, só que, porra, eu juro pra vocês, eu cuidava. Na minha mão passava ali, tinha vez que passava uns 10 milhões no mês ali na minha mão. Galera, eu mexia com 10 milhões e ganhava 3 mil. Aí eu comecei a ficar puto, porque tipo assim, esse é o brasileiro, mano. Eu tô ali o dia inteiro, das 8 às 18, mexendo com 10 milhões de reais. E aí você vem me pagar 2 mil reais no fim do mês, 3 mil reais. Aí você tá me tirando, né, meu amigo? E aí foi onde eu comecei a ficar com um negocinho debaixo da orelha, galera. Porque tipo assim, eu ganhava ali 3 mil reais e aí eu tinha que falar com um gerente de um caso que, sei lá, o que aconteceu, que o cara quis sair da empresa e eu fiz tudo pra não deixar ele sair, entendeu? Ou seja, como que eu posso dizer pra vocês? O buraco ali era menor, galera. O buraco ali era mais fundo, galera. Basicamente é isso. E aí eu fiquei estressado, mano, porque eu ficava 50 fucking horas dentro da empresa. 50 fucking horas. Tinha um final de semana, eu já ficava grilado. Porque eu não conseguia fazer nada, não dava tempo de editar vídeo, não dava tempo de produzir. E tipo, lembra que eu falei no começo do vídeo que eu queria mexer com a internet e tal? E aí o que eu fiz? Tava ganhando dinheiro legal, montei meu computador. Esse carinha que eu tô deixando aí pra vocês. Montei ele, pelo menos isso eu fiz, porque eu tive que vender o carro, perdi todo o dinheiro do carro. É uma cena, depois eu posso falar em outro vídeo. Montei meu computador, galera, e caí fora. E aí, o que eu fiz nesse tempo? Eu fui pra praia. Um rapaz, um mineirinho querendo... Não, na verdade, antes de sair fora eu pedi férias. E aí eu surtei, galera. Eu saí de férias na quinta. Na sexta eu liguei pra um parceiro meu que tava lá na capital. Falei, irmão, não quero mais, tô indo embora, entendeu? Onde você tá? Ele, tô aqui em Sampa. Galera, eu nunca tinha, ido pra lá. Eu comprei minha passagem e fui embora, sozinho, mano. Fiz minha mala e tchau. Nem avisei pra minha mãe. Avisei pra minha mãe, eu já tava, no busão. E aí eu fui pra São Paulo. E aí fui pra São Paulo, tal, cheguei na capital
Vi aquele tanto de coisa, falei, caralho, que merda. Enfim, fiquei 2 dias na capital, tropa. Lá eu conheci, né? Fui na Cracolândia, fui andar, conheci o Efigênia, fui no Itália e beleza. Tava lá no Jardim Cidália. Aí eu fui na praça à noite, tropa, e vi aquele tantão de sangue no chão. Aí eu falei, mano, que merda é essa? Como assim? Deixa eu ir embora. Aí eu saí da capital, aí eu mandei mensagem pra outro parceiro meu. Ele tava onde? Ilhabela. Aí eu falei, quer saber? Vou pra Ilhabela, irmão. Meu sonho é MC Kev, pá, não sei o que lá. Galera, desci lá pra ilha. Fiquei 1 semana na Ilhabela. E nesse período, eu tava sozinho, tá ligado? E meu parceiro tava no hostel do lado. Então, tipo assim, eu conheci a galera, um maluco lá no meu hostel lá. E nós começou a fazer amizade. Nós começou a trocar ideia, pá, a gente saía, tomava umas. E galera, nós virou amigo, basicamente. Ele estendeu a jornada dele lá. E aí ele acabou de ficar a semana lá comigo lá. Ele já morava na ilha, tipo, aí ele saiu, foi pra capital e tava viajando pra lá. E ele me apresentou a ilha, pá. E aí eu conheci outro amigo dele também, que virou outro amigo meu também, que é o Gabriel. E aí a gente fez mó sintonia, galera. E, tipo assim, foi uma das melhores viagens da minha vida, de verdade. E eu fui sozinho, basicamente. Aí eu fui, voltei. E quando eu voltei, eu pedi conta desse emprego. Já tinha montado meu computador, tava tranquilo, já via que aquilo não era pra mim. Aí foi aonde eu tomei a decisão de voltar pro call center, porque no call center, mesmo que eu ganhasse ali R$500 a menos, né, vamos supor, pensa, hoje eu posso ganhar lá R$1.500, normal, né, vendendo ou não, e mais R$1.000 ali de comissão. Então, trabalhando ali as minhas 6 horas e meia por dia, minhas 36 horas na semana, eu consigo ali ter basicamente quase o mesmo salário que eu tava tendo trabalhando ali no atacado, ali como um cargo maior, e eu ainda posso fazer isso daqui, que são 9h17 da manhã, eu não precisei sair correndo de casa pra ir pra empresa que os caras já estão tudo rico lá, tá que na outra também então, é a porra da Claro, mas basicamente eu tenho mais tempo, eu consigo desfrutar aqui um pouco mais do meu computador, eu consigo ter novas ideias e trabalhar aqui também, porque pra mim o YouTube também é um trabalho e eu gosto de fazer isso daqui, de falar com vocês, entendeu? Então, pra mim até conseguir ter mais tempo, eu tomei essa decisão de estar saindo desse emprego e voltando pro call center. E galera, hoje eu voltei a trabalhar no sábado, é uma bosta, mas eu ainda tenho tipo muito tempo do meu dia. Eu tenho basicamente aí só na semana 4, 10, 14 horas a mais aí na semana, e vocês podem achar que isso não é muito, mas basicamente aí um dia a mais de folga que eu tinha no meu outro emprego. E aí tipo, galera, é aquilo, né, porque quando eu tava lá no atacado, eu tava alugando uma casa de R$1.500 o aluguel, ou seja, eu também tinha subido ali meu custo de vida, e você vai fazendo isso inconscientemente. Então, exemplo, eu ainda moro com a minha mãe, então hoje em dia a gente já retornou para o apartamento que a gente tem, ou seja, as contas diminuíram, e aí é onde eu consigo tempo para estar fazendo isso daqui. Então, basicamente hoje eu voltei a trabalhar no call center, não tô triste, eu escolhi voltar a trabalhar lá. Eu sei que tem empregos que é muito mais merda, mas eu entrei no call center justamente pela facilidade, porque tipo, lá eu cheguei lá num dia, e nesse mesmo dia que eu cheguei lá, eu já fiz a entrevista, eu já fiz o exame médico tudo no mesmo dia, e eu já vi pra qual era o meu setor, e eu vi que o meu setor era o que eu já tinha trabalhado anteriormente, então eu já conheço tudo, questão de sistemas e tal, conhecia um pouco da galera que trabalhava lá, então pra mim não achei ruim. E ali basicamente, se eu quiser ter uma oportunidade, eu posso pegar alguma área relacionada a PCP, a Control Desk, o ambiente, a estrutura de trabalho é uma estrutura muito boa, isso eu posso falar pra vocês. Salário não atrasa, não tem nada disso, não tem chefe cuzão, entendeu? As pessoas são bastante legais, eu falo que são mais legais até que no escritório, porque como lá era uma empresa
renda, vamos supor, acima da média, galera, o povo achava que tinha um rei na barriga, basicamente. A maioria, muita galera metida, não todo mundo, mas muita galera metida. E no call center não. E lá no call center a possibilidade de crescimento também é muito grande. E sem falar que o horário é muito mais flexível. Eu posso pegar ali um horário que eu posso sair ali talvez 11 horas da noite e entrar tipo 2 horas da tarde, então acaba que o horário é bem melhor, sabe? E, bom, basicamente, galera, esse foi o vídeo que eu queria trazer aqui pra vocês, falar um pouco sobre a minha experiência com o mercado de trabalho em si. Tem muita coisa que eu não falei e que eu posso vir a falar aqui em outros vídeos. Esse vídeo é basicamente o início da nossa conversa. A nossa próxima conversa ela vai ser aqui nos comentários. Deixem aqui as opiniões de vocês, como que foi as experiências de vocês, pra gente poder literalmente trocar experiências e se conhecer melhor, tá bom? Então fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, vou estar deixando aqui pra vocês um vídeo sobre GTA se vocês não viram, e falou galera, até mais e tchau, tchau!